Economia pela Pontifícia Universidade Católica foi eleito deputado estadual em 2006. Na Assembleia Legislativa, integrou as comissões de Finanças e Orçamento, de Direitos Humanos e Defesa dos Direitos do Consumidor. Reeleito 4 anos depois, foi o deputado estadual mais votado no estado, com mais de 230 mil votos. Em seguida, foi convidado pelo então governador Geraldo Alckmin para assumir a Secretaria do Meio Ambiente. Em 2014, foi eleito deputado federal. Em 2016, integrou como vice-prefeito a chapa de João Dória, que conquistou a Prefeitura de São Paulo. Com o afastamento de João Dória para disputar o governo do estado, assumiu a Prefeitura em abril de 2018. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está no centro do Roda Viva de hoje. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda hoje está o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com Bruno Covas, convidamos Thaís Herédia, jornalista especializada em economia e apresentadora do canal de notícias My News no YouTube. Bruno Ribeiro, repórter do Caderno Metrópole do jornal O Estado de São Paulo. Raul Justilores, editor-chefe da revista Veja São Paulo e autor do livro São Paulo nas Alturas. Débora Freitas, âncora da CBN. E Leão Serva, jornalista e coautor de Como Viver em São Paulo Sem Carro. E somos acompanhados e supervisionados pelo nosso cartunista munícipe Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Bruno, você é o mais jovem prefeito da maior cidade do planeta abaixo da linha do Equador. Uma grande responsabilidade, um grande desafio. Eu queria saber de você, primeiro, qual você vê? Você já foi deputado, enfim, já esteve com seu avô, conhece São Paulo como ninguém. Qual o principal problema de São Paulo e como você pretende resolver esse problema? Boa noite, Ricardo. Boa noite aqui a toda a bancada de jornalistas. Boa noite, telespectador, telespectadora. Agradecer o convite para poder estar aqui hoje. Pedir para um prefeito escolher qual é o maior problema da sua cidade é como perguntar para um pai que filho que ele gosta mais. É difícil estabelecer um só problema na cidade de São Paulo, que vai desde a fila que nós temos para poder botar uma criança na creche, até a questão envolvendo a qualidade dos ônibus na cidade de São Paulo. Acho que o principal, quando se fala em prefeito, em prefeitar, está relacionado à qualidade de vida. Eu acho que o que a gente puder botar dentro desse guarda-chuva de dar mais qualidade de vida para a população, eu acho que esse é o principal desafio. É claro que o prefeito precisa cuidar da cidade, mas ele também precisa proteger as pessoas. Isso vai desde o morador em situação de rua, até mesmo diminuir o tempo que a pessoa leva para ir de casa até o trabalho, diminuir o tempo para poder fazer um exame, para conseguir uma consulta. Eu acho que qualidade de vida é o essencial. A cidade de São Paulo é a cidade que abrigou migrantes e imigrantes do mundo todo, pessoas que para cá vieram em busca de oportunidade. É a cidade que recebe gente do mundo inteiro e que as pessoas vêm para trabalhar. Aqui é a cidade do empreendedorismo, aqui é a cidade do trabalho, aqui é a cidade dinâmica. Agora o que falta mesmo é a gente dar mais qualidade de vida ao paulistano, à paulistana. Bruno, a gente vai começar a fazer a nossa roda aqui, começando pelo Raul, por favor. Prefeito, boa noite. Boa noite. A população de moradores de rua não parou de crescer nas últimas 4 gestões. Acho que o próximo censo que for feito vai ser assustador. É uma crise humanitária, de saúde pública, de segurança e até de manutenção de espaços públicos. O que o senhor pretende fazer de diferente? Porque todas as gestões falaram que tratavam esse assunto com carinho, mas sem resultado. Realmente, como você mencionou, o número vem aumentando cada vez mais. Tanto que o censo de morador de rua previsto para o último ano da gestão, para 2020, a gente resolveu antecipar para esse ano 2019. Exatamente para a gente ter uma noção mais próxima de quantas pessoas nós estamos lidando. O
porque os números hoje variam de 20, 25, 30 mil pessoas em situação de rua. É o preço, na verdade, da exclusão de 4, 5 anos de recessão econômica que a gente vive. O prefeito João Dória começou um trabalho de ampliar o número de vagas para essas pessoas, em especial nos CTAs. Foram construídos 18 CTAs, o que gerou mais 3 mil vagas para moradores em situação de rua. Então, hoje a gente tem aí 18 mil vagas disponíveis em mais de 100 espaços espalhados pela cidade toda. O que é CTAs para o nosso público? Desculpa, CTA é um centro temporário de acolhimento. É um espaço feito para que ele possa ficar durante 3 meses, ser requalificado, encontrar vaga no mercado de trabalho. É uma das saídas, uma das portas de saídas para moradores em situação de rua. Eu acho que a gente precisa atuar agora na qualificação e na humanização do trabalho. Eu hoje atendi uma comissão de moradores em situação de rua lá na prefeitura. E a principal reclamação é exatamente essa. Muitos reclamam que não vão para os abrigos porque são tratados como número. Ou 38, vem cá. Ou 25, agora é a sua vez de almoçar. Então, e mais do que isso, a gente tem inúmeras situações diferenciadas. Quando se fala em moradores de situação de rua, nós estamos falando de pessoas que estão com problema de drogadição, nós estamos falando de pessoas que estão com problema com alcoolismo, nós estamos falando de pessoas que têm problema de saúde mental, nós estamos falando de pessoas que foram abandonadas pela família, nós estamos falando de pessoas que perderam tudo e que não têm aonde morar. Então, há inúmeras razões para as quais ela foi parar na rua e a gente precisa ter saídas alternativas para poder receber, acolher, abrigar e dar uma porta de saída. Eu acho que o principal desafio é fazer com que esse trabalho não seja exclusivo, como é hoje, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. A gente precisa envolver a Secretaria de Educação, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a outras secretarias que vão fazer um trabalho para que a gente tenha um olhar multifacetado e consiga dar opção para ele sair da rua. Hoje, a rua ainda é mais atrativa e ele prefere ficar na rua do que ficar nessas 18 mil vagas nos abrigos. O orçamento da Secretaria de Assistência Social aqui na cidade de São Paulo é 1.322 bilhões de reais. Sem sombra de dúvida, deve ser um orçamento maior do que 5.400 cidades das 5.500 municípios que nós temos no país. E ainda assim, você tem gente morando na rua, você tem criança abandonada, você tem idoso que não tem o que fazer. Ainda assim, nós estamos enxugando o gelo. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, cortar esse ciclo, porque muitas vezes a gente acaba financiando ONGs que dependem desse sistema para sobreviver e que precisam ter morador de rua para continuar existindo. Então, a gente está trabalhando agora direto num diálogo com os moradores em situação de rua. Thaís. Prefeito, boa noite. O senhor falou em qualidade de vida, né? Numa cidade onde o empreendedorismo faz parte da nossa identidade e é difícil realmente escolher um problema para definir São Paulo. Eu não sou paulistana, apesar de morar aqui há muitos anos, já quase sou, e tem um problema que não é exatamente só de sua responsabilidade, que tem a ver com a questão da segurança pública, né? Então, para a gente ter qualidade de vida em São Paulo, seria bacana se a gente pudesse sair a pé à noite, mas nos últimos meses a gente descobriu um outro motivo de insegurança pública em São Paulo, que é andar de carro sobre os viadutos. O viaduto que liga a cidade à Dutra, que é uma das estradas mais movimentadas do país, agora está interditado. Quer dizer, a gente pode andar com segurança sobre os viadutos de São Paulo ou é melhor pegar outro caminho? Bom, é exatamente esse o trabalho que nós estamos fazendo agora, porque é essa a resposta que nós queremos dar para a população. Essa é a dúvida das pessoas e essa, portanto, também passa a ser a dúvida da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que o incidente que nós tivemos no viaduto da Marginal Pinheiros, que cedeu no dia 15 de novembro, mostrou que a gente finalmente resolveu colher esse fruto da ausência de manutenção durante anos e anos. O viaduto da Marginal Pinheiros é de 1979. Mas ninguém nem sabia direito de quem era a responsabilidade. Tem uma questão de responsabilização. A ponte da Marginal Tietê é de 1969. Começa a questão que você colocou, um limbo jurídico sobre responsabilidades. A Prefeitura resolveu deixar a questão de responsabilidades para um segundo plano e assumiu esta responsabilidade de fazer vistoria, de contratar laudo e fazer a reforma quando necessário. Por conta do que a gente teve lá no viaduto da Marginal Pinheiros,
a gente resolveu solicitar ao Tribunal de Contas que autorizasse a Prefeitura na contratação de laudos, inclusive de forma emergencial, sem ter que cumprir todos os ritos da lei de licitações, para que a gente possa ir além da vistoria visual. A vistoria visual, a gente já tinha percebido que ela era insuficiente, que ela era incompleta. É como uma mancha de pele. Uma mancha de pele pode ser um limão que você espremeu e aí você ficou com uma mancha, pode ser um câncer de pele. Então é preciso um exame mais aprofundado. Nós ficamos 1 ano e meio discutindo com o Tribunal de Contas como contratar um laudo desta forma. A gente insistia que precisava ser uma contratação por técnica e preço. E o tribunal insistia que precisava ser por preço, ou seja, o melhor preço apresentado era contratado. A gente insistia que precisava ser alguém que mostrasse um certo conhecimento, uma quantidade de equipe, enfim. Essa discussão foi rolando, até que teve o incidente na Marginal Pinheiros. Aí nós solicitamos ao tribunal que a gente pudesse fazer de forma emergencial. Marginal Tietê. Na Marginal Pinheiros, aí a gente solicitou que fizesse de forma emergencial. O tribunal autorizou, mas colocou uma ressalva. Olha, tudo bem, vocês podem contratar de forma emergencial, mas ainda assim precisa de uma vistoria prévia feita pela Prefeitura para justificar a contratação emergencial. E aí a gente começou a fazer isso. Das vistorias que a gente fez, conseguimos que os técnicos justificassem, assinando, não, tem aqui 8 pontos e viadutos que a Prefeitura pode contratar uma empresa para elaborar um laudo. Dessas 8 primeiras, quando uma delas chegou para fazer uma vistoria, para elaborar o seu plano de trabalho, já percebeu uma deficiência numa das vigas. É a ponte lá na Marginal Tietê, que agora a gente interditou. Então, você imagine que uma de 8 já constatamos um problema grave. Para você ter uma ideia, a ponte ela é de 69. Em 1979, o projetista da ponte foi consultado se a Prefeitura poderia fazer um recap na ponte. E o projetista autorizou desde que utilizasse, no máximo, 10 centímetros de asfalto. Hoje a ponte tem 29 centímetros de asfalto. Quer dizer, em nenhum momento houve qualquer tipo de preocupação em verificar o projeto e o tipo de reforma que ela deveria ter. Eu estou ficando mais insegura. Eu estou ficando mais preocupada. Eu preciso falar a verdade. Sim, não, eu não posso falar meias verdades e eu não posso esconder debaixo do tapete. Eu preciso mostrar a real situação. Eu só quis fazer um comentário. Eu acho que é isso que a população espera. Né? Mais preocupada ainda ficariam as pessoas se elas fossem descobrindo coisas que o prefeito esconde. Aí sim seria bem pior. Então, é por isso que a gente, inclusive, já solicitou ao Tribunal de Contas que possa fazer a revisão da sua decisão e a gente possa já contratar laudos para as outras pontes e viadutos. Esse virou um tema prioritário, né? Eu sempre disse que a Prefeitura precisa fazer funcionar bem o que já existe. E, nesse caso, vale muito esse discurso de funcionar bem o que já existe. Vamos lá, Débora. Boa noite, prefeito. Como é um tema prioritário, eu queria continuar nesse assunto dos viadutos, porque é um assunto que o Ministério Público vem cobrando já há mais de 10 anos, mais atenção na manutenção dessas estruturas. Viadutos e pontes são 185, né? 185. Em toda a cidade. O senhor disse que ia pedir uma revisão do plano de metas da sua gestão na Câmara Municipal, que traz uma série de outras coisas, né? Educação, habitação, saúde, justamente para adequar os investimentos nessas obras dos viadutos. Queria saber em que pé está essa discussão do plano de metas e o que pode deixar de ser prioridade na cidade para atender essa demanda dos viadutos. Já sabe quanto isso vai custar? Não temos ainda estimativa quanto isso vai custar. Nem mesmo a reforma agora dessa ponte na Marginal Tietê, a gente tem uma estimativa de custo, que a empresa foi contratada essa semana e está ainda verificando qual a obra de remediação que ela vai ter que fazer para recuperar a ponte da Marginal Tietê. Então, a gente não sabe nem ainda quanto vai custar e qual o cronograma que nós vamos poder divulgar para a população. A revisão do plano de metas, ela não é só por conta desse problema que surgiu e que virou prioridade. Ela é também porque, em muitos casos, alguns programas não estavam previstos, foram desenvolvidos e precisam entrar no plano de metas. Algumas metas nós não vamos conseguir atingir e a gente precisa já avisar a população que nós não vamos conseguir atingir. Então, a gente espera até o final desta semana terminar isso e poder enviar para a Câmara essas novas metas da cidade de São Paulo. Já sabe que metas não vão ser atingidas? Por exemplo, a quantidade de construção de corredores. Nós não vamos conseguir construir o que está ali previsto e nós estamos transformando a meta
para poder requalificar e melhorar aqueles que já existem. Perfeito, Bruno. Falar um pouco de saúde. No começo do governo, da gestão Dória ainda, foi feito aquele mutirão para a realização de exames, o Corujão da Saúde, 485 mil exames. Depois disso, a população se queixou da demora para conseguir apresentar o exame para o médico. Né? E aí se falou em um novo mutirão para o retorno. Né? E agora um mutirão, depois disso, um mutirão para cirurgias, que fosse o caso. A pergunta é, como estão essas filas hoje para a realização de exames, para retornos e cirurgias? E o senhor, como é que o senhor vê essa política de mutirões para atender algum gargalo específico da saúde? Se o senhor acha que é uma política adequada e se podem acontecer outros mutirões ainda durante a sua gestão? A política de mutirões, ela serve quando você tem um problema muito grande e precisa de um prazo rápido para poder resolver. Ela não é uma política permanente. O Corujão da Saúde foi assim, né? Você tinha uma fila muito grande, eram quase 500 mil pessoas esperando para poder fazer o seu exame. Havia muito mais um problema de gerenciamento de fila do que 500 mil pessoas aguardando para fazer exame. Gente que pediu o exame, mas depois conseguiu num outro lugar. Quer dizer, você tinha um problema de gestão desta fila e gente que efetivamente estava há meses esperando para poder fazer o seu exame. Resolvida a fila e depois outras questões que vieram em seguida, como você mesmo mencionou, de fazer a consulta e fazer a cirurgia, hoje o Corujão ele está, vamos dizer assim, de stand-by. Havia necessidade, a fila subindo muito além do, vamos dizer assim, do que se considera o máximo que não dá mais para aturar, o Corujão pode voltar. Então, ela é uma política adequada para resolver um problema grave numa situação rápida. Não tem nenhum problema com isso. Havendo necessidade, nós vamos voltar a fazer Corujão aqui na cidade de São Paulo. E como que estão as filas hoje? Elas estão melhores do que estavam. Hoje, claro, é preciso melhorar muito ainda. Você tem 2 hospitais que estão sendo construídos, o Hospital da Brasilândia e o Hospital de Parelheiros, que vão ajudar a desafogar. Nós vamos fazer reforma de várias UBSs para poder atender melhor a população. Hoje também, da mesma forma que a questão do atendimento nos centros de população em situação de rua é uma grande reclamação, também é uma grande reclamação da população a forma como a qual é recebida, né? Essa, vamos dizer assim, a hotelaria dentro das UBSs, né? O atendimento feito à população lá na ponta. Isso ainda é muito ruim, precisamos melhorar aqui na cidade de São Paulo. Leão. Prefeito, o principal tema de preocupação e talvez o principal serviço público prestado pela Prefeitura é a questão dos ônibus, o transporte municipal que leva metade da população de São Paulo todos os dias para o trabalho e volta. Não tem nada, saúde, educação, nada que se compare a isso. E a licitação dos ônibus de São Paulo é uma novela incrível que há 5 anos espera ser completada. Qual é a perspectiva que a gente pode imaginar? Quer dizer, há uma ação que bloqueia agora, antes o TCM bloqueou por vários anos. Qual é a perspectiva que a gente tem para que essa licitação ande? Leão, nós estamos correndo, porque o maior prejudicado com essa demora é a população, né? A população que quer ver mais ônibus de melhor qualidade e você, claro, não vai ter empresas com contrato emergencial que estão para ficar 1 mês, 2 meses, 1 semana, vão investir milhões e milhões de reais na compra de novos ônibus. Então, o maior prejudicado com essa demora é a população. A hora que a gente tiver essa nova licitação concluída, nós vamos aumentar em 60 mil vagas nos ônibus. A gente deve reduzir, em média, em 9% o tempo que o trabalhador leva para ir de casa até o trabalho. Nós vamos ampliar em quase 400 quilômetros de ruas que não passa ônibus, que vai passar ônibus a partir dessa nova reorganização do sistema. E é claro, investimento em novo ônibus significa mais qualidade de vida, melhoria na poluição do ar, mais ônibus com ar-condicionado. Você viu aí, os jornais mostraram esse final de semana que os autores de várias dessas ações não têm nem ônibus, moram em casas na periferia da cidade de São Paulo. Mas a quem interessa bloquear? Oi? A quem então interessa bloquear a licitação? Não tem a menor dúvida que interessa às atuais empresas. Você vai ter um novo sistema em que a remuneração da empresa ela vai ser também por conta da avaliação do sistema.
Então, a população, ao ser perguntada em pesquisa de opinião como é que ela está avaliando aquele ônibus, aquela empresa, aquele serviço, vai interferir no quanto que a empresa recebe. Então, você vai ter novas possibilidades de fiscalização, de participação das pessoas, e eu não tenho a menor dúvida de que a permanência só interessa a quem tem os emergenciais. O Raul tem uma pergunta rápida. Aproveitando a novela que o Leão citou, dá a impressão que em São Paulo o prefeito tenta fazer algumas coisas. A gente pega nos últimos anos Marta com o Bairro Novo, Nova Luz do Kassab, os arcos do Haddad, e aí ou o Tribunal de Contas ou o Ministério Público dizem que não, e aí se arrasta. Hoje em São Paulo você tem, além dessas licitações, tem Pacaembu, Interlagos, Anhembi, essas concessões. A prefeitura faz projetos aí deficientes ou o Poder Judiciário que não está deixando a prefeitura trabalhar? Eu acho que são vários motivos, não dá para dizer que é um motivo só. Vamos pegar aí o seu último exemplo da questão das concessões, privatizações, PPPs. É um pouco pagar o preço do ineditismo, né? Os órgãos de controle, eles funcionam, né, acontece, aprova, acontece. Quando você vem com uma novidade, ele fala, não, espera um pouco. Por que é bom para a população fazer a concessão do Pacaembu por 35 anos? Quais são as regras do edital, que são regras que vão dar mais garantias que a empresa que vai ganhar vai fazer um bom investimento e vai ter um serviço de melhor qualidade prestado à população? O preço do elitismo é um. Os inúmeros interesses por trás é uma outra questão a ser considerada. O sistema de ônibus é um sistema que custa 8 bilhões de reais por ano. Então é um valor muito volumoso e certamente há muito interesse econômico por trás. A outra é a necessidade de você conversar. O prefeito, o Poder Executivo, ele não tem mais o poder moderador previsto na Constituição de 1824. Então você precisa sentar com os órgãos de controle, você precisa sentar com a Câmara, você precisa conversar com o Tribunal de Justiça. A gente conseguiu resolver algo que se arrastava há anos, que foi a criação do Parque Augusto. Como que a gente conseguiu? A hora que juntamos todos os autores de todas as ações à mesa, todos os ministérios públicos envolvidos, se eu não me engano, 4 ministérios públicos envolvidos nessa questão, e conseguimos um acordo com uma previsão na legislação municipal, que é comprar a área com potencial construtivo. Então, a partir do momento que você consegue conversar e dialogar com todo mundo, a gente conseguiu encontrar uma saída. Então, eu acho que há inúmeros motivos e faz parte do jogo democrático. Falta mais conversa, então? Falta mais conversa, falta mais entrosamento, falta mais diálogo, não tem a menor dúvida. Bruno, a gente vai sair para um rápido intervalo. Voltamos já com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. É rapidinho. Estamos de volta com a entrevista do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Estávamos falando no bloco anterior sobre as questões judiciais que muitas vezes emperram as iniciativas da prefeitura. O Leão queria completar um pouco a pergunta do Raul. Prefeito, o seu antecessor, João Dória, se declarou favorável ao fechamento do Tribunal de Contas do município. Também o presidente da Câmara dos Vereadores, então, vereador Milton Leite. E o Tribunal de Contas de São Paulo é uma exceção no Brasil, só 3 municípios, e a Constituição de 67, quando ele foi criado, dizia terminantemente que é proibido aos municípios ter tribunais de contas. O senhor também é a favor do fechamento do tribunal? Ele não custa muito para a cidade e emperra demais o Poder Executivo? Olha, primeiro é o custo da democracia, né? Da mesma forma, a Câmara Municipal, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, eu acho que é um custo barato se compararmos a não termos órgão de controle, não termos Poder Legislativo, não termos Ministério Público. Se não vai ter o Tribunal de Contas do município, vai ter o Tribunal de Contas do Estado, vai ter o Tribunal de Contas da União. O de 88 prevê que o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo tenham o seu
Tribunal de Contas. Eu sou contra o fechamento. Eu acho que não tem muito sentido você mudar do tribunal que já conhece a cidade, já está trabalhando com a cidade há muitos anos, para um outro que passaria para o Tribunal de Contas do Estado. Bruna, Débora Freitas tem uma pergunta. Prefeito, eu queria falar um pouquinho sobre o envelhecimento da população que tem acontecido de uma forma muito rápida. Hoje, São Paulo tem 12% da população com mais de 60 anos, 2030 vai ter 20%. A gente está falando de 10, 11 anos, mas as políticas públicas, o planejamento precisa começar o quanto antes. Queria saber se a sua administração tem projetos específicos para políticas públicas para essas pessoas, para os idosos. Parece ter uma pergunta um pouco generalista, mas o idoso enfrenta problema em todos os setores, na saúde, para pegar um ônibus, para sentar num ônibus, na moradia do conjunto habitacional, para subir a escada, para acessar o apartamento. O que a sua administração... O município acabou de aprovar uma importante, mas mexe ali na contribuição, melhora um pouco a arrecadação, mas não mexe estruturalmente nesse problema que é hoje o maior problema do Brasil. Então, não quero ficar só na questão de São Paulo, quero nacionalizar um pouquinho a sua presença aqui, porque São Paulo é um país dentro do Brasil, né? E a grande discussão hoje é como é que vai se dar a liderança política para convencimento do Congresso Nacional. Então, o governo federal, por exemplo, espera muito e conta muito com a ajuda dos governadores, que estão por aqui sem conseguir pagar as suas aposentadorias, salários e por aí vai. Qual vai ser a sua posição, ou que luta que você vai querer comprar, que briga você vai querer comprar como representante da maior cidade do Brasil para a aprovação da reforma da Previdência com a urgência que ela demanda? Bom, vamos lá. Primeiro, só para fazer um adendo, a nossa reforma aqui não foi apenas uma reforma de aumentar a alíquota de 11% para 14%. A gente criou um novo sistema para quem entra a partir de agora da aprovação da reforma, que é o sistema atuarial, né? O que ele contribui é o que depois vai influenciar no valor da aposentadoria. Não tem mais aposentadoria no valor integral. Quer dizer, a gente mexeu numa disparidade muito grande. Aqui na cidade de São Paulo, um professor se aposenta recebendo em média R$10 mil. Um diretor de escola se aposenta recebendo em média R$16 mil. Algo muito acima por ano. Então, você já imagina, neste ano, a gente deve ter, apesar da votação da reforma, algo em torno de 80% da arrecadação de IPTU só para pagar a Previdência Municipal, contando o rombo mais a contribuição patronal. Então, é um valor vultuoso. Adiar a reforma da Previdência Nacional é adiar um compromisso nosso com as futuras gerações. Quer dizer, seria muito cômodo também para mim adiar esta reforma por mais 2 anos, deixar para o próximo governo, porque certamente a gente comprou uma briga, a gente mexeu com interesses, mas é algo que a cidade vai colher daqui a 10, 15, 20 anos. Eu acho que é uma conquista para a cidade de São Paulo e eu tenho certeza que isso a gente pode mostrar para o Brasil que também é possível. A reforma federal, ela precisa mexer basicamente com tempo de contribuição, idade para aposentar e, em especial, essa disparidade entre a aposentadoria do servidor público e a aposentadoria do servidor da área privada. O quanto que é para cada um desses itens, eu acho que agora está a bola com o presidente para apresentar, né? O quanto que ele vai mexer em cada um desses itens. Aqui, do ponto de vista de São Paulo, nós vamos dar total apoio. Vou pedir a todos os deputados que conheço, vou sempre me manifestar favoravelmente e vou demonstrar, né, com um bom exemplo da cidade de São Paulo, que, apesar de você mexer em alguns vesperos, sem sombra de dúvida, é algo muito positivo para o país, se a gente puder aprovar também a nossa reforma da Previdência Nacional. Bruno, outro tema nacional, e que também tem a ver com as futuras gerações, é o tema do meio ambiente. Você foi secretário do meio ambiente, está entre as suas grandes preocupações. Eu queria a sua opinião sobre esse acidente de Brumadinho, como é que você está vendo esse novo desastre, né, pouco tempo depois do de Mariana? Uma tristeza, em primeiro lugar, claro, me solidarizar com as vítimas, a família das vítimas, enfim, é um grande desastre ambiental, um grande desastre para aquelas pessoas, para aquelas famílias. Isso mostra que a gente tem muito a avançar, não apenas no licenciamento ambiental, mas na fiscalização.
Né? Discutir as regras do licenciamento é muito simples. O mais difícil é verificar se todas aquelas condicionantes que se coloca num licenciamento ambiental foram cumpridas lá em loco. Né? Eu vi áudio do secretário à época dizendo, não, estou aqui, eu tenho certeza que tudo que está escrito está embasado. Eu não vi o processo de licenciamento. Talvez até estivesse. Né? Talvez o problema não foi o licenciamento, é a falta de fiscalização entre o que foi aprovado e o que foi licenciado. É por isso que eu acho que a gente precisa avançar muito, em especial para os empreendimentos de baixo impacto, no licenciamento autodeclaratório. Né? O empreendedor pega alguém, um arquiteto, um engenheiro, pega alguém que que responda ao seu órgão de controle, assina, que se compromete que está de acordo com a legislação, para que a gente possa focar os recursos humanos nos empreendimentos de alto impacto. Não tem sentido você colocar a mesma equipe para analisar com o mesmo prazo uma gráfica e uma barragem da Vale. Né? Quer dizer, você não pode tratar todo mundo com EA-RIMA, você não pode criar o mesmo tipo de dificuldade. Então, é preciso dar mais agilidade para esse que é o de baixo impacto, para poder focar melhor no alto impacto ambiental. É assim que a gente fez na CETESB, por exemplo, no período que eu fui secretário de Estado do Meio Ambiente. A Débora tem entrevista. Justamente por esse motivo, o senhor foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, aí o relatório que a Agência Nacional de Águas divulgou esse fim de semana fala lá que ao menos 45 barragens do Brasil estão vulneráveis e podem apresentar risco de rompimento. São números de 2017 e diz que 2 dessas barragens estão em São Paulo, uma em Americana e outra em Pirapora. Nesse período que o senhor foi secretário de Meio Ambiente, o que foi observado nas barragens que estão aqui no estado de São Paulo? Eu saí da Secretaria do Meio Ambiente em 2014. Sim, tem aqui todos os dados relacionados ao período. O que eu sei é que os técnicos da CETESB são técnicos muito rigorosos, estão presentes em todos os grandes empreendimentos do estado de São Paulo. Toda hora era prefeito reclamando do controle que o técnico da CETESB fazia em relação ao seu aterro sanitário. Em todo momento eram outras secretarias dizendo o quanto que a CETESB era exigente e que não tinha como ficar escondendo informação em relação ao licenciamento de outras obras de outros secretarias. Então, eu tenho certeza que aqui deve ser um trabalho de manutenção e fiscalização permanente. Agora, específico em relação a isso, já tem aí mais de 4 anos que eu saí da secretaria, não sei lhe dizer. Raul. Olha, aproveitando que o senhor falou aí de Água Branca, Jurubatuba e Centro, a Prefeitura de São Paulo, nos últimos 20 anos, teve resultados lamentáveis com operações urbanas assim. O Largo da Batata rendeu muito dinheiro para a Prefeitura e, de volta, os cidadãos receberam ali um relevo lunar com um deserto aí no meio da cidade. A Berrini rendeu bilhões para a Prefeitura e temos aí quase um bairro todo que é morto à noite, finais de semana, o trânsito é terrível e ninguém lembrou de colocar habitação. Uma vala negra, né? Uma vala, não, e ninguém lembrou de habitação. Não é tratado ali. Nem habitação de classe média, né? Nem habitação popular. Eu queria perguntar, justamente, parece que a Prefeitura, quando acha esses ativos aí bilionários, ela quer fazer caixa e não fazer cidade. Qual é a garantia que a gente vai vender Interlagos, ou Anhembi, ou fazer Jurubatuba, que a gente vai ficar apenas produzindo berrines, aí mais áreas aí que desperdiçam metros quadrados e não criar grandes áreas públicas? Raul, acho que a sua pergunta ela pode ser aplicada não só na área urbanística, mas em várias áreas do poder público, até porque ela está ligada a uma questão que é a participação das pessoas. Quanto mais as pessoas participarem, quanto mais as pessoas se envolverem, menos o poder público erra. Eu tenho certeza que talvez se tivesse tido mais participação, ou participação mais qualificada nas audiências públicas, discutiram esses mesmos projetos que você menciona, talvez o projeto não tivesse saído com os erros de implementação que você menciona. Então, a gente tem essa cultura também no país de ausência de participação, ausência de envolvimento. O saudoso governador Franco Montoro já dizia que ia ser mais difícil construir a democracia do que derrubar a ditadura. A democracia não é um ato que se exaure a cada 2 anos quando a gente vota.
ela exige muita participação, muito envolvimento. Quanto mais as pessoas participam, menos erros como esse que você menciona aparecem. Então, eu acho que esse é o segredo. É por isso que a gente está agora, por exemplo, no meio de uma discussão de aperfeiçoamento da lei do zoneamento da cidade, só que a gente tem que ouvir uma série de setores. Não dá para ouvir só um setor, só um grupo da cidade de São Paulo. Então, eu acho que o segredo é o envolvimento das pessoas. Mas, por exemplo, hoje em dia, você chega na prefeitura para aprovar um projeto, um prédio residencial, sem uma loja, sem tipos diferentes. É aprovado rápido. Você vai fazer um prédio que mistura loja no térreo, um teatro, apartamentos e escritórios, pode levar 2 anos. Ou seja, parece que a prefeitura premia o feijão com arroz e não esses bairros mais vivos. O que dá para mudar? É a mesma coisa do Tribunal de Contas. Quer dizer, aquilo que é o usual, as pessoas já sabem como funciona. Vai mais rápido. Aquilo que é inovação, paga o preço da inovação. E é isso aí, precisa vencer. Né? Precisamos quebrar a resistência, precisamos discutir de que forma a gente consegue resolver essa questão. Não tem fórmula pronta, não tem mágica, não tem segredo. Agora, que a gente precisa inovar, não tem a menor dúvida. Não dá para a gente ficar no arroz com feijão todo dia, em especial quando se fala em construções na cidade de São Paulo. Perfeito. Bruno, Léo. Uma das questões talvez inovadoras aí que está, o plano diretor prevê que até 2026 a Prefeitura de São Paulo vai fechar o Minhocão. E há uma questão em aberto se ele será transformado num parque, num jardim suspenso, ou ele será derrubado. Mas que ele será fechado. Qual é a sua visão, se você fosse começar hoje a determinar isso? Fecha, derruba ou faz um parque? Essa mesma lei previa a criação de um grupo de vários secretários exatamente para poder apresentar um cronograma para a cidade de São Paulo do que fazer até 2026. Tem 2 semanas que eu finalmente baixei o decreto criando esse grupo e pedi a eles que agora, em fevereiro, me apresente exatamente isso para a cidade. Entre os dois? A gente está ouvindo agora todo mundo, levantando todos os custos, porque essa é uma discussão de, olha, acho que isso é mais bonito. Precisa mostrar para a cidade. Fazer esta alternativa custa tanto e o resultado é esse. A gente precisa botar luz sobre essa discussão. Isso não pode ser assim, o prefeito acha aquilo mais bonito. A gente precisa botar no papel todos esses dados. E aí a gente apresenta para a população. Então, em fevereiro, vai haver uma posição desse grupo? Eu pedi para, em fevereiro, eles levantarem todos os dados, até para a gente possa fazer essa discussão de forma pública. Isso é mês que vem já, né? Exatamente. Mas sua posição é demolir o... Não, a gente tem uma lei aprovada que é não utilizar mais. Agora, o que vai ser feito com essa não utilização, se vai demolir ou se vai... E já temos vários projetos, inclusive, que foram elaborados, se não me engano, na gestão do Kassab, que foram premiados e não sei o quê, do que fazer com o Minhocão sem ele ser o espaço que ele é hoje. A sua posição é demolir ou não? A minha posição, eu vou aguardar esse grupo levantar essas propostas todas. Tá bom. Estamos de volta e vamos agora para mais um intervalo. Voltamos com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Fique aí, é só um instante. Voltamos para a entrevista com o prefeito Bruno Covas. Prefeito, o seu avô, Mário, deixou algumas marcas com obras, realizações. Podemos dizer que outros prefeitos também deixaram, o próprio prefeito Maluf, etc. Qual obra, qual realização o senhor quer que passe para a história ligada ao seu nome? Bom, a gente tem uma série de ações que a prefeitura desenvolve. Acho que o prefeito tem que prefeitar, tem que estar perto das pessoas, tem que desenvolver tudo aquilo que foi combinado, que foi pactuado. E depois, lá na frente, as pessoas vão valorar mais ou menos essa ação. Tem uma obra que o senhor sonhou, é muito difícil, uma realização? Eu acho que é muito difícil você estabelecer ela de antemão. Não sei o que lá na frente as pessoas vão dar mais ou menos valor. E a preocupação é entregar tudo aquilo que eu tenho para entregar.
Se a preocupação é com marca, você deixa de ter preocupação com o governo, né? O prefeito tem que prefeitar, não tem que ser o seu publicitário, o seu marqueteiro. Isso depois a população vai valorar e vai ver o que acha melhor. Você mesmo mencionando, né, as obras do Mário Covas, tenho certeza que quando ele as desenvolveu, não ficou pensando em deixar como marca, ficou pensando que era o que era necessário fazer. A Sala São Paulo, acho que ele pensou, viu? Uma das coisas que... Aí está puxando a sardinha para o Marcos Mendonça aqui. Também, claro. Prefeito, uma das coisas que o prefeito Mário Covas iniciou, que é pouco conhecida, mas foi muito importante, foi a rede de ciclovias da cidade de São Paulo, que foi graças à estrutura que foi montada na época, ao plano que veio sendo montado por diferentes administrações de diferentes prefeitos, que permitiu ao prefeito Haddad, em muito pouco tempo, estabelecer 400 quilômetros de ciclovia. Não era uma obra do Haddad, era, na verdade, um projeto que tinha deixado pronto o prefeito anterior, o Kassab. Mas quando veio a gestão Dória, ao contrário das anteriores, que deram seguimento à construção das ciclovias, houve uma espécie de oposição, que o Dória foi muito crítico e o senhor mesmo disse que ciclovias eram jogadas na cidade como orégano na pizza, o que pegou mal para os cicloviários, vamos dizer assim. Você já mudou de opinião sobre isso ou ainda... Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu também continuo achando que elas foram feitas como se joga orégano em pizza, de forma aleatória. 20 anos de construção dessas 400 quilômetros. Eu também continuo achando. Aliás, você passa pela cidade e costuma escutar um monte de gente dizendo que um dia abriu a porta da sua casa e tinha uma ciclovia na sua calçada, na sua rua, sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de conversa, sem nenhum tipo de planejamento. Então, a gente resolveu suspender essa discussão, fazer algo mais profundo, né? Discutir um plano cicloviário para a cidade de São Paulo, estabelecendo regras de quando que você tem ciclovia, quando você tem ciclofaixa, quando você tem ciclorrota, e, em especial, dando conexão ao que já existe. Você tem muita ciclovia na cidade de São Paulo que liga nada a lugar nenhum, né? Que foi feita simplesmente para chegar a 400 quilômetros na cidade. Então, agora, com um plano e com algo que dá razão, da efetividade, nós vamos começar a recuperar aquilo que está feito e que está em mau estado e nós vamos começar a dar conectividade entre as atuais ciclovias. Então, meu problema não é com a ciclovia em si, meu problema é com a forma como ela foi feita. Aliás, acho que uma das heranças mais malditas da gestão Haddad não é a ciclovia, é ter deixado a ciclovia algo que a população viu como ruim. A ciclovia sempre foi algo que a população viu como positivo, é um avanço, sempre foi algo julgado muito positivamente pelas pessoas. E hoje virou um tema que cria paixão e ódio. Acho que não precisa ser desta forma. Acho que é esta herança que a gente, com razão, consegue resolver. Eu não tenho exatamente quanto, mas a nossa meta não é em relação à quantidade de quilômetros. A nossa meta é em relação a quantas pessoas usam ciclovia na cidade de São Paulo. Muito mais importante do que quilômetros é quantas pessoas usam. Não adianta eu fazer mais 400 e elas continuarem ligando nada a lugar nenhum. Quer falar? Só para continuar esse tema, isso é uma mudança. Pelo menos durante o governo Dória não se falou muito de ciclovia, agora está se estudando, o plano deve sair. Desde o ano passado, o secretário João Otaviano iniciou essas discussões em audiências públicas e agora, essa semana mesmo, tive reunião com o secretário Edson Caran, que vai começar a fazer a reforma daquelas que fazem sentido. Eu tinha muito receio de colocar recurso em manutenção e ampliação de ciclovia, que depois o plano cicloviário mostrasse que é uma ciclovia que não tem sentido, que não tem utilização. Então, a partir desse ano, nós vamos começar a recuperar. Mas minha pergunta, eu vou mudar um pouquinho. Essa não é a primeira ação que é um pouco diferente da gestão Dória para a tua gestão. A questão das ciclovias é um exemplo. Tem mais. Quem te acompanha durante a agenda da semana e tal, e essa mudança de secretários novos, todos, vê uma tentativa um pouco de se descolar da marca do Dória. E as escolhas elas têm sido feitas mais num campo, se a gente for pensar em política, mais centro-esquerda, assim, não tão à direita quanto o Dória passou a discursar, principalmente depois da campanha. Essa tua guinada centro-esquerda, que não sei se é uma guinada
pode dizer se sempre foi assim, a gente que não acompanhava. Mas pensando mais, daqui a 2 anos, né, na reeleição, pensando que certamente vai ter um candidato de direita forte que deve vir aí, tem vários nomes sendo citados, ou é uma questão mais interna do PSDB em se equilibrar com o poder que o Dória conseguiu com a eleição dele para o governo do Eu Estado? acho que não é nem uma coisa nem outra. Em primeiro lugar, vamos falar da minha relação com o João Dória, né? Eu apoiei ele nas prévias do PSDB, apoiei durante a fase de campanha. Quer dizer, não tem muito sentido eu apoiar que ele vire candidato, apoiar ele durante a campanha, e agora que ele é governador e eu sou prefeito, e a gente pode fazer um monte de coisa conjuntamente aqui para a cidade de São Paulo, eu querer me distanciar dele. Não tem muito sentido algo como esse. A cidade foi muito beneficiada quando governador e prefeito trabalharam conjuntamente. Cito exemplos como quando o Alckmin era governador e o Serra era prefeito de São Paulo, e se estendeu o bilhete único que a Marta havia criado para também trens e metrôs. Então, essa integração beneficiou muito a população da cidade de São Paulo. Então, não tem nenhum sentido eu querer me distanciar do prefeito João Dória. A outra coisa, eu acho que não é a escolha de secretário ou o comportamento nesse ou naquele dia que me define. Eu sou quem eu sou, desde que me conheço por gente, tenho tido os mesmos comportamentos e as mesmas pensamentos desde que comecei na vida pública. Quando o prefeito João Dória saiu da prefeitura e foi se candidatar a governador, eu falei exatamente isso. Eu tenho o meu jeito, eu penso da minha forma, eu tenho a minha trajetória, ele tem a dele. Agora, a gente tem um pacto com a população, com um programa de governo que tem uma grande ação na área de desestatização, que tem metas ambiciosas na educação, na cultura. O governo continua o mesmo. O senhor acha que foi uma novidade o João Dória dizer que o PSDB agora é de centro? O muro sempre não foi no centro? Assim, qual que é a novidade de ser de centro? O que quer dizer isso? Eu acho que o PSDB precisa ser um pouco como o Macron se define, um radical de centro. Precisa ser alguém que tenha coragem de assumir os seus valores, a sua visão de mundo, que possa fazer essa defesa de forma intransigente. Isso não precisa radicalizar, você não precisa ir para a extrema esquerda ou extrema direita para se assumir como de centro. Então, eu acho que não há nenhuma incompatibilidade entre deixar o muro e ser de centro. Você ser de centro não significa que você não tem ideia, não significa que você não tem posição. Você tem, você só precisa deixar claro qual é a sua posição. Débora. Prefeito, o senhor utiliza bastante as redes sociais, que gosta desse contato com a população, com os cidadãos. O que o senhor pensa a respeito do fortalecimento dessa participação do munícipe, da população, democracia participativa, democracia direta? O senhor acha que ela pode ter um espaço maior, fortalecimento dos conselhos, por exemplo, eles poderem deliberar sobre os assuntos da cidade? O senhor acha possível isso na sua gestão? Eu acho que vai ser uma tendência natural com as mídias sociais. Ela está cada vez mais aproximando o representante de representado. Isso tem possibilitado que as pessoas possam participar, questionar, influenciar, dar ideia, dar sugestão, muito mais facilidade do que tinham no passado. Você não tem mais o intermediário, você não tem mais a liderança de bairro, o vereador, tendo que intermediar a relação entre o prefeito e a população. Então, acho que nós estamos indo muito além de mecanismos estanques criados por legislação, do conselho que delibera, da reunião que não sei o quê, da decisão sobre o orçamento, não sei o quê. Esta aproximação tem tornado possível uma democracia real, uma democracia efetiva e não apenas uma democracia representativa. Então, o senhor acha que as redes sociais elas podem substituir os conselhos, por exemplo? É isso que vai acontecer? Não sei se vão substituir, mas elas vão fazer um trabalho que, em determinado momento, vão estar muito mais forte do que os atuais conselhos. Hoje, não há a menor dúvida de que um post do presidente tem muito mais repercussão do que qualquer audiência pública que você faça sobre um projeto de lei. Prefeito, o Bruno, o Raul. A cidade está muito suja. Muita gente fala que ela está imunda e agora, quando chove muito, aliás, felizmente está chovendo, muitos bairros alagam. Está faltando dinheiro ou está faltando gestão? Como anda essa zeladoria?
Bom, a zeladoria, era em primeiro lugar, está melhor do que quando a gente encontrou, mas está muito além daquilo que a gente considera ideal. Pra você ter uma ideia, no ano de 2018, a gente ampliou em 15% a quantidade de tapa-buraco, se comparado ao último ano da gestão Haddad. Melhoramos a produtividade das equipes de poda em 9%, melhoramos a produtividade das equipes de de remoção de árvore em 5%. O número de solicitações não atendidas no 156, que é o canal de solicitação de ação de zeladoria, caiu de 567 mil solicitações não atendidas em 1º de janeiro de 2017, que era o número que nós encontramos quando assumimos a prefeitura, para 212 mil. Então, foi de 567 para 212. Então, o número de demandas não atendidas vem diminuindo, o que permite a gente planejar, porque a gente estava sendo direcionado por aquilo que a gente não fazia. Agora a gente tem um sistema de monitoramento da zeladoria na cidade de São Paulo que qualquer outra grande cidade não tem. Eu acompanho agora em tempo real aonde cada equipe de zeladoria está na cidade, o que ela está fazendo, e há uma relação direta entre as reclamações do 156 e o que faz a equipe lá na ponta. Ou seja, não há mais direcionamento ou o gestor lá na ponta orientar para atender o interesse do vereador A ou do vereador B. Aquilo é feito que a população exatamente demanda. Nós vamos começar nos próximos dias uma grande ação de educação ambiental, que não adianta só a prefeitura fazer a sua parte. A gente quer envolver as pessoas são corresponsáveis. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade, mas a população tem também a sua parcela. A prefeitura não joga lixo na rua, né? A gente precisa envolver as pessoas para poder ampliar a coleta seletiva e a reciclagem na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo recicla menos de 10% do seu lixo. É um número absurdo, inaceitável. É culpa da prefeitura, né? É inaceitável. As duas coisas, né? Acho que é tanta população que não separa o seu lixo, quanta gente que não explica e não orienta as pessoas, porque a gente tem a coleta seletiva. A gente tem centrais de triagem na cidade de São Paulo que estão completamente ociosas, que não tem nem 20% da sua ocupação sendo utilizada. Quer dizer, você tem equipamento, você tem a coleta seletiva, mas você não tem a explicação à população que, olha, se você separar aqui papel, vidro, enfim, você vai ajudar a cidade de São Paulo a deixar de enviar tudo para aterro. Então, educação ambiental, eficiência, vai dar, sem sombra de dúvida, uma grande diferença. Eu acho que nós vamos deixar a cidade em 2020 bem melhor do que nós encontramos. Perfeito, a gente vai para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com a entrevista do Bruno Covas. Só um minutinho, aguarde. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Bruno, você conviveu bastante com o seu avô, Mário, né? Morou junto com ele, etc. Queria que você falasse um pouco para a gente desse contato que você teve, o que te despertou nele, né? Que certamente ele te motivou muito para fazer política e tal. Queria que você contasse algumas coisas assim que... Eu tive realmente a oportunidade de viver com ele. Em 95, foi quando me mudei para São Paulo. Eu vim estudar aqui, vim fazer colegial aqui em São Paulo. E aí tive a oportunidade de morar de 95 até 2001, quando ele faleceu, com ele. Nos primeiros anos, inclusive, ali no Palácio morávamos eu, ele e minha avó, os três, ali no Palácio dos Bandeirantes. Foi quando eu tive a oportunidade de ver que aquilo que ele falava era real. Convivendo com ele, é que eu vi que aquela preocupação dele não era só para falar bonito no palanque, no horário eleitoral, era algo que mexia com ele. Eu costumo contar uma história de quando eu fui numa festa, era julho de 96, se eu não me engano, e eu cheguei, eram umas 3, 4 da manhã. E ele estava acordado na sala. E aí eu fui brincar com ele, inclusive. Eu falei, você também está chegando da balada? Aí ele virou para mim e falou, você viu o frio que está lá fora? Eu falei, não, vi, está bem frio hoje.
Ele falou, como é que você consegue dormir se as pessoas estão lá fora e que não tem onde morar? E aí eu vi que aquilo tirava o sono dele. Eu vi que aquela preocupação era real. Então, acho que foi o exemplo que eu tive dentro de casa que me motivou a fazer direito, a fazer economia, a me preparar para a vida pública, a militar na juventude do meu partido e ter coragem de um dia ser candidato. Né? Não é fácil, não é uma decisão simples, tranquila. Eu lembro quando eu chamei os meus amigos na minha casa para dizer que ia ser candidato, minha primeira eleição, a vice-prefeito de Santos. E eu vi a cara de decepção deles. Não, como é que você, com 2 faculdades, vai ser candidato? Né? Para que você vai entrar num negócio desse? Mas não adianta, é paixão, né? É vício. Se eu botar no papel os prós e contras, os contras são bem maiores. Mas é o que eu gosto de fazer. E prefeitar, então, é um negócio inacreditável, porque a relação que você tem com as pessoas é direto. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado, deputado federal. Nossa, é impressionante a relação que o prefeito tem com a população. Eu vou aproveitar aqui que eu já embalei. Você é o prefeito mais jovem de São Paulo e a gente acabou de assistir a uma renovação muito grande da política brasileira. A gente ainda não entendeu a identidade dela, a não ser que é de gente muito jovem, de gente que nunca teve contato com a política, diferentemente de você, que é neto do Mário Covas, enfim, carrega um DNA, um sobrenome, um DNA muito forte. E aí, assim, a expectativa com relação a essa renovação é um pouco o que o Dória já traduziu quando ele foi candidato, o não político fazendo política, mas tem outros elementos que estão compondo aí essa nova identidade da renovação na política. Você tem um estilo diferente, um jeito diferente de se vestir, mais moderninho e tal. O que mais em você representa essa renovação da política que se contrapõe à velha política que o seu sobrenome carrega? Eu acho que o grande diferencial, vamos dizer, que eu tenho, que a minha gestão tem, é que eu acho que o político precisa falar menos e ouvir mais. Eu adoro ir em cada bairro da cidade de São Paulo, ouvir as pessoas, conversar. Eu acho que é esse diálogo que é uma nova postura de se fazer política. Eu acho que durante muito tempo o político foi o salvador da pátria. Foi o cara que fazia discursos bonitos e tinha sempre uma saída pronta para os problemas que se apresentam. Eu acho que ouvir as pessoas, dialogar, eu acho que é um novo estilo de se fazer e que as pessoas querem. A gente tem tido uma boa, vamos dizer assim, aceitação em cada canto da cidade de São Paulo quando a gente vai lá para ouvir, quando a gente vai lá para ver de que forma tal ideia pode se aplicar naquele bairro, de que forma tal proposta pode se adequar àquela realidade. Acho que conversar com as pessoas, a gente tem encontrado saídas que muitas vezes do gabinete a gente não teria condição de ter pensado. Bom, já que a política é um vício, quais são suas aspirações futuras? Acho que é natural uma tentativa de reeleição à prefeitura. Nesse caso, se for reeleito, ficar os 4 anos ou já, de repente, tentar uma eleição para o governo do Estado? Eu acho que é muito longo prazo isso. Claro que qualquer estagiário que entra numa empresa, ele quer ir crescendo dentro da empresa. A carreira política não é diferente. Agora, 2020 é consequência de 2019. Se me perguntar se eu vou ser candidato à reeleição em 2020, acho que é muito cedo para dizer. Se me chamarem aqui em 2020, eu respondo para você se eu vou ser candidato. Mas é consequência do trabalho. Você não colhe lá na frente sem plantar e regar. Não tem como. 2019, se eu não me preocupar com as ações de 2019, eu não vou ser candidato em 2020 e nunca mais vou voltar para a vida pública. Então, candidatura não é só fruto da vontade individual, é da vontade coletiva. Se as pessoas não me quiserem como prefeito ou como político, eu não vou continuar e vou sofrer também renovação nas próximas vezes que eu for tentar um novo mandato. Eu acho que a preocupação agora é muito mais com a gestão, com o dia a dia da cidade de São Paulo, do que com qualquer candidatura. Aliás, acho que a população da cidade de São Paulo se ressente muito de aproveitar a prefeitura para poder pensar em novos voos. A Débora citou agora há pouco as redes sociais. Eu, por dever de ofício, te sigo em todas.
Dá a impressão que... Poxa, quer dizer que gosta de me seguir, né, Bruno? Poxa. O Twitter e o Facebook, a impressão que eu tenho é que a tua equipe de assessoria que abastece, mas teu Instagram é teu mesmo. Por que essa opção, assim? Por que manter uma rede que... Se eu pudesse, eu conseguiria todas, né? Mas eu não consigo. Então, a que eu consegui manter foi o Instagram. Não teve nenhuma grande escolha técnica por trás disso. Você segue todas? Houve a reclamação que a população faz no Twitter e tal? No Twitter e no Facebook eu recebo, vamos dizer assim, um compêndio, né? Estão falando mais desse assunto e tal. Eu discuto com a equipe linhas gerais de resposta, mas no Instagram eu faço 100% dele. Rapidinho, quem que você Você segue? pode me mandar que sou eu mesmo. Quem que você segue que é seu ídolo assim, no Instagram? De um perfil que você gosta muito? Eu sigo os meus amigos no Instagram. Sigo os meus amigos, pessoas que eu conheço. Jornalistas, não? Olha, posso seguir você, não tem nenhum problema. Obrigada. Prefeito, saiu essa semana passada um relatório do Instituto Escolhas, aqui do INSPER, saiu na Folha de São Paulo, sobre o projeto Minha Casa Minha Vida, mostrando que foi um projeto megalomaníaco, faraônico e que contribuiu mal para as cidades, porque fundamentalmente, os empreendimentos são muito longe dos centros empregadores. A Prefeitura de São Paulo tem um projeto, parece interessante, de fazer uma habitação popular ali na região da Nova Luz, ou antiga Cracolândia, né? Mas esse projeto não anda. Quer dizer, qual é o horizonte dessa... Quando que a gente vai começar a ver? Porque tem um projeto do governo do estado ali, mas que fica sozinho exatamente porque é único. Quando que a Prefeitura começa a entregar a habitação popular na região da Cracolândia? São duas ações que a gente está desenvolvendo na cidade de São Paulo. Tanto construções de unidades pela própria Prefeitura, a gente deve entregar algo em torno de 25 mil unidades habitacionais ao longo de 4 anos, não pela cidade toda, mas esta ação que a gente está fazendo em especial no centro é por conta da PPP da habitação do município, né? A primeira PPP de habitação municipal. A gente conseguiu, nessa primeira tentativa, nesse primeiro edital, 13 mil unidades vão ser construídas na cidade de São Paulo através do sistema de PPP. A Prefeitura oferece terreno, oferece espaço, enfim, ele explora de alguma forma e constrói unidades habitacionais. É dessa forma que a gente pretende também construir essas unidades ali no centro. Ali no centro você tem ações que a Prefeitura está desenvolvendo para poder estimular. Nós vamos fazer reforma de calçadão, a PPP da Nova Luz, a recuperação do Brás. E nós temos também, como eu mencionei, a revisão da Operação Urbana Centro. Então, para que a gente possa estimular o setor privado a também fazer esta ocupação ali no centro. Então, a gente vai estar utilizando essas duas formas, seja a construção diretamente por parte da Prefeitura, seja o estímulo na nova Operação Urbana Centro. Raul. Olha, com sorte vamos todos envelhecer. Eu queria aproveitar o tema que a Thaís e a Débora levantaram. Os leitores da Vejinha, muitos reclamam de velocidade de semáforos, que assim, a senhora de 75 anos tem que, na verdade, ser uma corredora para conseguir atravessar no semáforo. E as nossas calçadas, como a Débora levantou, a gente tem aí 83% das calçadas que são responsabilidade privada. O que não isenta aí 17% de calçadas são da Prefeitura e que estão em péssimo estado também. Como financiar e como mudar aí na prática, de forma concreta, semáforos e calçadas? Porque eu acho, a gente já sabe que é prioridade, o Haddad também dizia que era prioridade, o Kassab também, mas a gente não vê avanços. Até no nosso ritmo lento, a gente não vê avanços. Como dá para mudar aí semáforos e calçadas? Nós tivemos nos últimos 2 anos menos de 5 milhões de reais para calçadas na cidade de São Paulo. Vamos ter 200 milhões esse ano e 200 milhões no ano que vem. Então, a prioridade é com recurso, né? Você mostra aqui a prioridade para o momento que você, dentro do seu orçamento, disponibiliza recursos. Então, nós vamos ter 400 milhões de reais nesses próximos 2 anos para fazer as calçadas. Como eu disse, as públicas, mas também as privadas nas principais vias onde você tem a população utilizando bastante, em especial aquelas próximas a hospitais, a pontos de metrô, trem, que são aquelas que você tem uma utilização muito grande por parte da população. A questão do semáforo, nós estamos agora modelando uma PPP, para que a gente possa ter investimento privado, da mesma forma que lançamos recentemente o edital da Zona Azul na cidade de São Paulo, para fazer a concessão da Zona Azul.
A estimativa hoje é que a Prefeitura tem um prejuízo aí de em torno de 50% no que poderia ser arrecadado com a Zona Azul. Então, isso garante que nós vamos ter atratividade, isso garante que nós vamos ter recurso sem ter que aumentar o preço da Zona Azul. Então, você não precisa aumentar o preço para ter atratividade, porque basta a fiscalização para você ter alguém interessado. A gente também está modelando agora essa PPP dos semáforos para poder ter empresa que consiga fazer investimento e a troca rápida. Hoje você tem, em especial na região central da cidade, as pessoas roubam os fios dos semáforos e jogam um líquido para poder estragar e corroer por dentro os semáforos da cidade. Quer dizer, é praticamente um crime contra a cidade. Eles fazem de propósito, porque o que tem valor é o fio que eles levam, mas mesmo assim fazem questão de estragar para ser mais difícil a recuperação. Mas, prefeito, por que não aumentar o valor da Zona Azul? Porque não há necessidade. Isso é um tabu. Porque não há necessidade. Não, mas se ela é tão... Porque aquilo é uma área pública. Eu, por exemplo, não uso carro e vejo que é um terreno meu, como cidadão, usado a preço irrisório por alguém que tem um carro e que deixa lá horas. Eu entendo que o usuário do automóvel deveria pagar mais pelo espaço público que ele usa, em benefício de quem não usa o carro, que é 70% da população da cidade. Por que esse privilégio para o automóvel? Esse é um conflito, né? Sem sombra de dúvida, o dono do automóvel também acha que ele paga demais. Né? É um conflito de 70% da população. O que a gente entende é que não há necessidade de aumentar, ele pagando o que paga já hoje, mas com fiscalização, na verdade você vai ter uma receita e um pagamento que hoje ele não faz, né? Porque hoje ele acaba burlando o sistema, ele não paga, ele, vou parar aqui rapidamente, então eu não preciso botar o talão de Zona Azul, então, de certa forma, aqueles que seguem a legislação não vão ter nenhum incremento, mas aqueles que fazem desperto, esses sim vão passar a pagar. E por que agora, voltando um pouco a essa questão da calçada, eu que sou carioca, venho para São Paulo, estou aqui há mais de 20 anos, me incomoda muito que as calçadas são feitas mais para os carros do que para as pessoas. A cidade toda elas todas, a cidade inteira. Pedestre então você tem as entradas para o carro, isso é aceito, e as pessoas que andam na calçada. E o carro é privilegiado porque tem a sua rampinha em frente à sua casa. E o pedestre tem que ter uma perna maior do que a outra para poder andar naquele negócio ali, ou escorregar, sei lá. Imagina quem usa cadeira de rodas. Não não anda. Nessas escadas, para andar nessas calçadas. Isso não, é uma loucura. Isso não é um troço que poderia ser regulado, poderia ter uma regulamentação. É exatamente isso que está no novo decreto que foi lançado agora no dia 25, aniversário da cidade. Padrão calçada é o padrão da Avenida Paulista. É esse padrão que agora a gente quer para a cidade toda. Mas as multas vão ser aplicadas? Porque assim, a lei agora, a partir do momento que a prefeitura gasta e investe para poder fazer calçada especial às públicas, a gente tem mais, vamos dizer assim, legitimidade de cobrar a mesma coisa do setor privado. Não tinha sentido a prefeitura sair multando se nem as nossas calçadas estão em bom estado de uso. Então, esse ano nós vamos intensificar na construção de calçadas e na fiscalização feita pelas subprefeituras. Eu ia perguntar, prefeito, pode? Vai lá. Por que insistir nessa né, voltando à questão da Zona Azul, por que insistir nisso? Você está fazendo uma licitação que vai garantir a existência de um determinado número de vagas para os carros durante um período X de anos longo, assim, sendo que novas linhas de metrô, linha 6 sendo construída, mais carro compartilhado e tal, espera-se que tenha cada vez menos uma necessidade de ter carro nas ruas, mas com essa licitação você garante que vai existir essa quantidade de vagas por um período longo aí. Por que insistir numa licitação para a Zona Azul, em vez de pensar em reduzir cada vez mais as vagas para os carros? Bom, a quantidade de carros que nós temos na cidade, mesmo que ele diminua ao longo dos próximos 10 anos, ainda assim você tem demanda muito grande para isso, tanto que você tem interessado. Apesar de você ter aí o carro compartilhado, praticamente uma realidade, o carro sem motorista, daqui a pouco vai ser uma realidade, e tantas outras inovações que, claro, criam uma certa dificuldade de regulamentação por parte do poder público, mas a gente já está discutindo isso internamente, ainda assim é tanto carro na cidade de São Paulo que vai ter demanda pela Zona Azul pelos próximos 5, 10 anos. Não há a menor dúvida em relação a isso. Prefeito, queria falar sobre creches. A fila de espera reduziu
razoavelmente nos últimos anos, mas ainda tem 20 mil crianças na fila de espera. E a gente recebe diariamente reclamação de pais dizendo que a fila diminuiu porque há mais crianças nas salas, nas creches. Quer dizer, não foi resolvido de uma forma assim, mais ou menos, ou seja, resolvido, mas também não tem a qualidade que se espera. O que fazer nesses casos? Bom, nós tínhamos 65 mil crianças aguardando vaga em creche e agora nós temos 20 mil crianças. Então, diminuiu em 45 mil. Foram criadas 50 mil vagas em creches. E a gente ainda vai criar mais 35 mil vagas em creche. Então, não é verdade que não foram criadas vagas. Os números estão aí. Mas não foram novas unidades. As estão aí. Novas unidades, sim. Novas unidades, tanto construídas pela Prefeitura, muitas obras que encontramos pela metade quando assumimos, quanto novos convênios estabelecidos. Não foi só ampliando vaga naquelas que já existem. Foi, em especial, criando vaga nas regiões de maior demanda. Foi construindo, em especial, nas periferias, onde você tinha maior demanda. Porque se você constrói mais vagas na zona central da cidade, na verdade, você cria nova demanda. E dá para zerar a fila até o fim da sua gestão? Eu não sei se dá para zerar a fila. Dá para chegar nas 85 mil prometidas. É que você pode ter gente que não queria botar o filho em creche, que vai passar a querer colocar o filho em creche. Prefeito, a gente está terminando o nosso tempo aqui. O senhor foi apresentado logo que assumiu como baladeiro. Confere? Olha, infelizmente agora não tenho mais tempo. Agora eu era solteiro, agora sou casado com a cidade de São Paulo. Eu queria saber o que está no top da sua playlist atualmente. A minha banda favorita é Pearl Jam. Pearl Jam. E o seu livro de cabeceira? Eu estou lendo agora um livro do Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, chamado Climate of Hope, que diz o quanto as cidades estão se debruçando sobre o tema de mudanças climáticas. Uma frase ou um verso? Vou aqui me utilizar do brasão da cidade de São Paulo, que diz non du corduco, não sou conduzido, conduzo. Obrigado, Bruno. Estamos chegando ao final de mais essa edição do Roda Viva. Agradeço a participação da Thaís Herédia, do Bruno Ribeiro, do Raul Juste Lores, da Débora Freitas, do Leão Serva e do nosso cartunista capital, Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Bruno Covas. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.